Nós chegamos basicamente ao ex-libris dos nossos sistemas de coordenadas, que são as coordenadas esféricas. E é um sistema de coordenadas altamente importante no contexto da Física 2 ou do eletromagnetismo, porque toda a primeira parte da matéria de eletromagnetismo assenta na ideia da força de Coulomb, não é? E mesmo quando nós estamos a lidar com condensadores ou com o cálculo de cargas totais, para aplicar aquilo que vocês vão entender que é a lei de Gauss, que não é mais do que o teorema da divergência aplicado pelo o eletromagnetismo, na verdade, vocês vão precisar de utilizar essas coordenadas esféricas para fazer cálculos mais convenientes, cálculos de volume em particular, mas também cálculos de superfície. E, portanto, torna-se importante familiarizarmos com este sistema de coordenadas, até porque a força coulombica é uma força central e que, portanto, quando nós temos duas cargas, podem ser do mesmo sinal ou de sinal opostos, mas que têm uma posição relativa entre si, a força que elas sentem é sempre uma força radial. Coloco o meu referencial tipicamente numa das cargas e depois posiciono a outra partícula com uma determinada carga, algures no espaço. E ela sente radialmente sempre uma força, pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo, lá está, do contexto das cargas de cada uma, em relação à segunda carga. Portanto, importa perceber bem este sistema de coordenadas, sendo que ele tem algumas nuances associadas. E, portanto, apesar de as coordenadas cilíndricas e polares já nos terem dado alguma preparação para entender melhor as coordenadas esféricas, a sua derivação não é tão imediata. Portanto, há ali uma nuance ou outra à qual eu vou ter o cuidado de tentar acentuar e ir um pouco mais dedutivamente, né, nesse pedaço. Apenas chama a atenção que, tipicamente, os físicos e os matemáticos, para se dificultarem mutuamente a vida, costumam usar notações diferentes. E, portanto, vocês vão encontrar coordenadas esféricas definidas com ângulos θ e φ trocados, dependendo se é um matemático ou se é um físico. E, portanto, possivelmente dependendo se estão na cadeira de cálculo 3 ou de cálculo 2 ou se estão na cadeira de física 1 ou física 2. Ok? Portanto, eu vou ter esse cuidado. Qual é o cuidado que vocês têm de ter em contexto de exercício e de teste barra exame? É definirem explicitamente como é que vocês estão a utilizar os sistemas de coordenadas. E depois de o definirem, pronto, o resto, o ónus da prova passa para nós, não é? Porque vocês definiram corretamente e se o resultado estiver de acordo com a definição que vocês fizeram, então claramente está certo, independentemente do nome que vocês deram aos ângulos, está bem? Aquilo que eu vou fazer aqui é dar um nome ao ângulos que para mim, pelo menos, é mais intuitivo. Bom, então como é que nós definimos estas coordenadas esféricas? Em primeiro lugar, notar o seguinte: em coordenadas polares, nós tínhamos aqui então o meu vetor R e depois aqui E de R, correto? Partia aqui do plano E de X, E de Y. Definia isto a partir deste ângulo θ, ok? E depois tinha aqui este versor E de θ, que me definia depois a parte angular do sistema de coordenadas. Ok. Depois passei para coordenadas cilíndricas e nas coordenadas cilíndricas introduzi este E de Z. E, portanto, passei a ver as coordenadas polares um pouco como um caso particular das coordenadas cilíndricas. Porque, na verdade, as coordenadas polares, o plano polar, é, para os vários Zs que as coordenadas cilíndricas admite, apenas as coordenadas polares que eu já conhecia. Agora, no caso das coordenadas esféricas, já não é bem assim. Porque no caso das coordenadas cilíndricas, o que é que eu tinha? Eu tinha sempre o R, o vetor R, a apontar na horizontal, sempre coerente com o plano XY, e depois ele simplesmente era elevado ou era deprimido em Z, subia ou descia, mas nunca havia uma inclinação desse vetor R em relação ao eixo de Z. Estava sempre, era sempre perpendicular, estava sempre a 90 graus. No caso das coordenadas esféricas, este R, de facto, já tem um ângulo de inclinação em relação ao eixo de Z. E, portanto, também é preciso definir esse ângulo. Ok? Portanto, isto é relevante. Para as coordenadas esféricas, estamos a falar de uma esfera e, portanto, estamos a falar do espaço, em R3, eu tenho aqui E de x, E de y, E de z, como os meus versores cartesianos, e depois uma superfície virtual que me vai ajudar a definir uma posição qualquer naquele raio, ok? Portanto, a minha partícula está aqui, vamos supor, pronto, está aqui a minha partícula, e este é o meu vetor R. Reparem que este vetor R, agora, em relação a este plano, que eu vou tentar caracterizar aqui, em relação a este plano aqui, já está inclinado. E, portanto, já temos que considerar esse fator de inclinação. Já não é o caso das coordenadas cilíndricas, em que ele simplesmente apontava nesta direção e depois simplesmente subia, elevava-se. Já não é assim. Ele, de facto, inclina-se. Ok, então, para essa inclinação, eu atribuo aqui um ângulo. Se estiver totalmente inclinado, ou seja, se ele estiver colinear com o eixo de Z, esse ângulo vai ser zero. Se ele estiver ao longo do plano XY, então esse ângulo vai ser π sobre 2. Vou chamar esse ângulo φ. Já vão perceber porque é que eu lhe vou chamar φ. Mas vocês podem ver este ângulo
chamado θ, e eu creio que é assim que está no formulário, ok? Mas vocês já vão perceber porque é que eu estou a chamar este φ e vou chamar ao outro ângulo convenientemente de θ. No entanto, das duas uma, ou utilizam o formalismo do formulário, portanto a definição que o formulário tem, e explicitam isso quando vocês definem as coordenadas esféricas, ou então usam a minha convenção, mas explicitam na mesma. Portanto, se explicitarem, nunca haverá problema em princípio. Mas atenção a isso. Definam sempre o vosso sistema de coordenadas. Bom, agora o que acontece? Se este é o meu vetor R, vou só pôr este R aqui um pouco mais para cima para ficar mais claro. Se este é o meu vetor R, e portanto é o vetor que define a posição da partícula no espaço, eu agora o meu E de R é este aqui. Aponta para fora radialmente, na esfera. E este ângulo aqui, à semelhança do que antes acontecia com o ângulo θ, agora eu preciso de um versor que vá nesta direção, deste ângulo, e que me permita andar assim, com o vetor R. Só assim. Só desde o eixo mais E de Z até o eixo menos E de Z. Só assim. Vamos perceber porque é que é só assim. Mas então eu preciso agora de um outro versor que vai ser este. É de φ. Ok? À medida que eu abro o φ, não é? O vetor vai se deslocando para aqui. E, portanto, é nesta direção que eu defino o versor é de φ. Da mesma forma que acontecia com θ, não é? Quando ele dava a volta, eu definia o versor é de θ ali perpendicular a E de R na mesma e na direção para a qual, quando eu abria o ângulo, ia o vetor R. Agora, notemos o seguinte. Eu tenho aqui E de x e E de y, e este E de x e E de y descrevem a projeção deste vetor aqui no plano. Portanto, a projeção deste vetor aqui no plano é esta aqui. Esta é a nuance importante nesta transformação de coordenadas, está bem? Portanto, muita atenção a esta parte especificamente. Ok, este vetor que eu aqui encontro, que é a projeção do vetor R, não é o vetor R. Eu vou-lhe chamar, portanto, o vetor ρ, que é tipo um vetor auxiliar, só para eu descrever a projeção do vetor R no plano x, y. Ele vai ter componentes x e aqui componente y, correto? Portanto, se eu olhar de cima, o que é que eu vou ver? Este aqui é o meu E de x, este aqui é o meu E de y, e este aqui é um vetor, não o R, mas o ρ. E reparem que, visto de cima, isto não é diferente do que as minhas coordenadas polares. O que significa que eu então posso escrever isto com o ângulo θ. Eu já estou a perceber porque é que eu utilizo a nomenclatura com θ, com este ângulo que se faz com x, que é para não ser diferente do que eu faço com as coordenadas polares ou com as coordenadas cilíndricas, que tipicamente uso esse ângulo para a parte azimutal, e é o meu ângulo θ nessas duas coordenadas. No meu ponto de vista, não há por que ser diferente nas coordenadas esféricas. Eu mantenho o mesmo ângulo θ, porque significa a mesma coisa em todos os sistemas de coordenadas. Ângulo θ é o ângulo azimutal. É aquele que te faz assim andar à volta, quer nas coordenadas polares, cilíndricas ou esféricas. E, portanto, definido aqui este ângulo θ, já consigo definir muito rapidamente, porque já tenho este treino, porque já vimos este vídeo duas vezes, não é? Isto vai ser x é igual a ρ cosseno de θ, e isto vai ser y é igual a ρ seno de θ. Reparem que agora é ρ, não é? Porque ρ é agora o meu vetor, que na verdade é a projeção do meu vetor r, mas no plano xy. E, portanto, do ponto de vista do meu ρ, é como se ele estivesse em coordenadas polares, não é? O que é que eu preciso então agora para descrever este sistema de coordenadas? Bom, eu já consigo descrever R em termos da sua projeção aqui no plano XY. E, portanto, o x desse R vai ser ρ cosseno de θ e o y desse R vai ser ρ seno de θ. Sendo que o ρ vou por aqui a vermelho, porque é o meu vetor auxiliar, se quisermos. O que é que vai ser o meu Z? O Z vai ser a projeção deste vetor R aqui. E o que é a projeção deste vetor R sobre o eixo de Z? Bem, isto aqui é o meu cateto adjacente, sendo que R é a hipotenusa, porque é aquela que encara de frente aqui o ângulo 90 graus, este triângulo retângulo, e portanto o cateto oposto é este aqui. Ora, se este é o cateto adjacente ao meu ângulo φ, o seu comprimento é nada mais, nada menos do que R cosseno de φ. Ok?
Está praticamente tudo definido neste novo sistema de coordenadas esférico. O que é que falta? Eu não sei o que é ρ, efetivamente. Eu tenho que poder descrever a ρ. ρ é o quê? ρ é esta projeção. Mas esta projeção é exatamente esta projeção que aqui está em cima. E o que é esta projeção que aqui está em cima? Em termos de φ, isto é o cateto oposto. E, portanto, ρ é o R seno de φ. Correto? Porque este aqui é a minha hipotenusa, este é o meu cateto oposto, este é o meu ângulo φ, e esta projeção aqui é exatamente esta projeção aqui, correto? E, portanto, este ρ é apenas R seno de φ. Se é R seno de φ, então eu posso fazer simplesmente a substituição aqui e tornar o meu sistema de coordenadas completamente descrito por R, θ e φ da seguinte forma. Rho é o quê? Rho é R seno de φ, depois cosseno de θ. Rho é o quê? Rho é R seno de φ e depois seno de θ. E, portanto, já tenho definido o meu sistema de coordenadas. Eu passei de coordenadas cartesianas no espaço, este x, y, z, para as minhas coordenadas esféricas, que eu posso escrever desta forma. Então, eu antes, a descrição que podia fazer do espaço em R3 a partir das coordenadas cartesianas, consigo descrever de igual forma, mapeando todo o espaço, agora com coordenadas esféricas, com argumentos r, θ e φ. Em que θ é o meu ângulo azimutal, tal como era nas outras coordenadas, portanto é semelhante, e o meu ângulo φ é o ângulo que este r faz com o eixo de z. E recordo, o meu E de R agora aponta radialmente para fora. E agora já pode haver a elevação do meu vetor R, que é uma coisa que não acontecia nas cilíndricas. Não se enganem com essa parte, está bem? Porque, tal como eu disse no último vídeo, há pessoas que dizem isto mal, ok? Nas coordenadas cilíndricas, o E de R aponta sempre horizontalmente para fora. Sempre coerente com o plano XY. Nas coordenadas esféricas, é que o R de facto tem uma inclinação em relação a E de Z. E essa inclinação é descrita precisamente pelo ângulo φ. Portanto, ou seja, se eu quiser descrever toda esta superfície esférica, que cuidados é que eu tenho de ter? Em primeiro lugar, R varia de onde a onde? R pode variar de 0 até R maiúsculo. Né? Portanto, ou seja, de 0 até R maiúsculo aqui. E se eu quiser representar mais uma vez estes versores, posso desenhar aqui este outro vetor, assim, ok? Isto é efetivamente R', por exemplo, é um outro R, está bem? Que por acaso é coerente com o ρ respectivo, mas não é esse o propósito. O meu E de R aponta assim para fora, o meu E de θ aponta assim, tangencialmente à superfície, tal como, tangencialmente à superfície, tenho o meu E de φ. Há uma outra nuance ao qual temos de ter cuidado, que é o meu θ, portanto, o meu θ, vai de 0 a 2π. Ok? Portanto, o meu θ vai fazer isto. O meu R, como eu disse, pode vir daqui até ao valor do raio, R maiúsculo. E então o meu φ vai de onde até onde? Bem, claramente, vai desde 0 a alguma coisa, não é? O meu φ começa aqui, não é? Começa a 0 aqui, quando o R é colinear com E de Z, e depois, à medida que o φ aumenta, eu chego até aqui. Mas eu não dou a volta completa aqui. Porquê que eu não dou a volta completa? Porque, à medida que eu vario o φ, não esquecer que o θ já determina esta circunferência assim toda. E, portanto, não há necessidade de fazer duas vezes porque vou ter uma parte redundante. Ou seja, eu, na verdade, quando eu estou a aumentar o φ aqui, eu, na verdade, o que estou a fazer é considerar os vários ângulos para os quais estas circunferências se dão. E estas circunferências dão-se por atividade do θ. Ok? Portanto, o θ faz variar assim. O φ faz essa circunferência andar assim neste sentido. Portanto, vai de 0 até π. Como é que eu defino então estas coordenadas? Estas coordenadas ficam definidas por r cosseno de θ seno de φ, r seno de θ seno de φ e a outra componente, a componente z, é r cosseno de φ. Ok? Tal como está definido aqui ao lado.